Pessoal, tudo bem? Pessoal do Corinthians, tá, Vi. Bom, e aí, Vi? Vamos ver vocês aqui. Hoje a gente vai conversar com o técnico Anderson. Já já ele tá entrando aqui. A gente vai começar nosso bate-papo. Ó, Gustavão. Boa. Ó, Vi, fala, mano. Marcelão. Ó, Ricardo, boa. Fala, Igão. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Como é que você tá? Ó, tô bem, e você? Bem, bem, graças a Deus, bem. Melhor agora, melhor agora. Boa. Obrigado por aceitar nosso convite aqui, nesse bate-papo aí Ah, hoje. Espero nada, cara, que obrigado. o pessoal goste do nosso papo aqui, que seja Com proveitoso para certeza. todos os atletas, né? Eu acho que, né, ó, diferente das outras lives aí, que é muito técnico, muito. Eu acho que é um jeito da gente dar uma descontraída dentro do nosso próprio mundo aí, né? Ah, com certeza. Acho que a gente tem muitos técnicos e várias visões diferentes do que é o mundo competitivo para um e para outro, né? Sim, sim. Você é um cara que eu admiro muito. E Obrigado. não só pelo seu trabalho, mas assim, da forma que você faz, em ajudar os outros, me ajudou muito a entender algumas coisas. Então, a sua visão de parceria, de líder de uma equipe, acho que é isso que eu quero para mim. Então, por isso que eu quis até convidar você, que você é uma referência para minha vida profissional. Ah, que isso, cara. Faço minhas suas palavras aí. Aprendi muita coisa também com você aí. Mas é um pouquinho do. Eu acho que é essência, né, cara? Eu acho que é criação. Então, enfim, né? A gente vai falar sobre isso aí, né? Então, Com a gente certeza. vai. Primeiramente, eu queria agora oficializar meus parabéns, né, ao papai do ano. Pô, obrigado, Antes de valeu, começar valeu. nosso bate-papo aqui, que o pessoal está entrando, né? Pois é, É, cara. logo, logo tá chegando aí, parabéns para a Luri Pois é, também. na verdade a live tá sendo feita já no quarto dele, é que a gente tá aproveitando para reformar, né? Por um lado, essa pandemia aí foi boa, né? Ah, com certeza, já não tem mais o que fazer aqui, ó. A Luri Né? entrando aí, ó. Um beijão para ela aí, É, ó. até a Parabéns, viu? Lúria. Show Bom, de Bê, bola. vamos começar aqui, ó. Queria que Bora você lá. falasse um pouquinho como você começou na natação. Contar um pouquinho da sua história, Bom, né? bom, vamos lá, cara. Bom, eu fiz educação física, na verdade, educação física em si na minha vida. Eu sempre fui um atleta, mas eu nunca fui um atleta de natação. Eu fui atleta de futsal, joguei futsal há muito tempo, cheguei até a jogar nas categorias de base do Corinthians, mesmo sendo São Paulino. E fui mesatenista aqui em Mogi também, mas nunca diretamente com natação. A natação ela entrou na minha vida porque eu tive um grande professor chamado João Pedro Arantes, que foi nadador, de sul-americano e tal, da época do Clube Náutico aqui, e ele sempre falava para todo mundo: o primeiro emprego do professor de educação física é natação. E cara, eu não tinha uma vivência de natação. E eu acabei pegando gosto, principalmente pela parte teórica, de saber as dificuldades que o não nadador tinha. Então eu trabalhava com natação formativa. E aí uma vez eu prestei uma prova de monitoria dentro da universidade, que naquela época a universidade já fornecia uma monitoria paga. Então os próprios alunos mais velhos se candidatavam à vaga e o melhor ganhava uma bolsa referente à mensalidade. Eu falei, Olha que pô, legal. legal. E aí eu lembro que no dia da prova tinha eu e mais 3 nadadores prestando a prova. Só que a prova não era prática, a prova era teórica. Bom, resultado, de teoria eu entendia tudo, né? E ali, a partir dali, praticamente foi meu primeiro emprego. Foi um estágio dentro da monitoria da faculdade.
ensinando os meus colegas de profissão. Isso aí me gerou um estágio de natação, numa academia, que uma professora da faculdade também era coordenadora. E ali eu fui me apaixonando pela natação formativa. Até então eu não cheguei a ter nenhum contato com a natação competitiva. Mesmo ter sido atleta, mas de outra modalidade. Em 2005 eu fui embora para o Japão, fui me aventurar no Japão, eu e a Luri. Ficamos lá em 2007. E em 2007 eu retornei. Quando eu retornei, essa academia que eu trabalhava, ela me chamou prontamente. Não, volta. Falei, pô, mas volta. Falei, tá bom. E aí nesse também estava tendo uma transição, que o técnico estava saindo da equipe. Falou, pô, você não quer assumir? Falei, bom, a teoria é a mesma, né? O planejamento é o mesmo. Obviamente, a parte específica eu fui estudar. Então eu tinha que estudar, mas a teoria do planejamento, né, dos ciclos eram os mesmos, né, pensando nas competições. Então eu fui estudar. Aí, Fitness Brasil, ASCA, todo curso que tinha a ver com água, aí desde então virou uma paixão, porque eu vi que o meu esforço somado ao esforço daquele cara, a gente poderia fazer muitas coisas, e aí foi ver que as pessoas conseguiam realizar os sonhos delas e eu ajudava elas a realizar o sonho dela, para mim foi fantástico. Isso é muito prazeroso, né? Muito, cara, muito. Odê, e você estava falando dessa parte que você veio do Japão e tal, você já tinha participado de alguma competição de natação ou começou só depois dessa academia? Como que Na você verdade, começou a... como eu falei para você, eu nunca fui nadador, tá? Eu nunca fui nadador. Então, esse lance de ir para competição, eu nunca tinha tido essa... A não ser assim, acompanhar o pessoal da academia. Mas nunca me interessei. Então, assim, momentos antes de eu ir embora para o Japão, surgiu uma competição, mas assim, justamente a Liga Aquática, né? Então, eu fui para acompanhar, mas, sabe, para ajudar a tomar conta da criançada. Eu nem estava preocupado com execução de movimento, tempo, resultado. Eu estava lá para tomar conta dos pequenininhos, para não deixar ninguém fugir, entendeu? Então, era mais ou menos essa isso é aí. uma grande preocupação quando a gente começa aí, né? Sim. Como é que vai botar ordem nessa molecada? Não é nem a hora, às vezes tá com as crianças que não são seus filhos, né? Sim, é Acho que mais a responsabilidade ainda. preocupação é enorme, né? Nossa, bom, até hoje, cara, nós vamos pros vinculados lá que a gente se encontra lá. Cara, quem fala que eu durmo? Eu não durmo em vinculados, cara. Não dá, Não, velho. e dá-lhe café, né? E dá-lhe café, né, cara? Tá, e quando você, assim, viu que a competição era só praia, cara, você saiu do formativo e foi pra, assim, não, eu quero ficar no competitivo. Legal. Então, cara, na verdade, eu não tive escolha. Foi dado por livre e espontânea pressão, né? Pressão. Olha, porque o técnico até então, né, o professor Marcelo estava saindo da academia que eu trabalhava e falaram, ó, vai ter competição assim, assim, assado, e a gente precisa de alguém, você tá voltando agora, como sua carga horária não tá cheia, não, vamos lá, eu acho que você tem carisma, e leva. E aí foi meio que, né, aí a partir dali eu vi que realmente dava para fazer alguma coisa, mas eu teria que realmente estudar, procurar saber o que estava acontecendo para eu poder passar para as crianças. Na verdade, assim, para que eles pudessem confiar no meu trabalho, tem que saber o que eu estou falando, né? Então, a partir daquele momento que eles meio que me puseram essa situação, eu falei, bom, se eles me colocaram nessa situação, então eu vou tirar proveito dela da melhor maneira possível, né? E você acha que não ser atleta de natação interfere no desempenho como técnico? Cara, eu vou ser bem sincero, assim, isso pode acontecer, mas eu, Anderson, eu não sofri isso, né? Na verdade, como eu falei, eu vim do alto rendimento de outras modalidades, eu fui jogador de futsal e de tênis de mesa. Então, assim, eu senti na pele, eu sinto até hoje na pele o que eles passam como eu passei como atleta, porque aquele friozinho na barriga que os caras estão no balizamento, eu tinha antes de uma partida de tênis de mesa ou no aquecimento do futsal, né? Mas, como eu falei para você, eu fiz a minha base estudando, eu tinha que saber cientificamente por que fazer aquilo. E pelo fato de eu ter sido monitor, ali era o formativo.
Então, eu tinha que saber as dificuldades que as pessoas passam para poder corrigi-las no formativo. Então, no competitivo, na teoria subentende-se que eles já têm essa noção, mas às vezes, muitas das vezes, eles vêm com muito vício pra gente, né? E aí a gente tem que tirar esse vício para colocar o nosso vício, na verdade, né? Então, mas eu acho que no meu caso, o Anderson não interferiu eu ter vindo de outra modalidade. Eu acho que se eu não tivesse sido atleta, sim, aí nós teríamos algum problema, mas o fato de eu não ter sido atleta, acho que não me ocasiona esse problema. E inclusive minha história é um pouco parecida da sua, né? Eu nunca Ah, fui é? atleta de natação. Então, até falo pro pessoal que às vezes não ser atleta de natação, às vezes não me criou nenhum trauma. Então, eu posso botar a série que eu quiser lá que tá tudo certo. Você entendeu? É bem por aí mesmo. Até tem alguns aqui que eu já vi que entrou aqui, sentem na pele isso já. Então, é isso que o pessoal assim, fala assim, você não foi atleta, você tem dificuldade? Cara, eu acho que a maior dificuldade não é, às vezes, em ensinar. O que eu vejo é, às vezes, como conduzir a equipe. Eu acho que acho que é a maior dificuldade do que você Sim. ensinar alguém. Acho que Eu acho que você o fazer dia a com a dia, pessoa. as atitudes é o que denomina mais. Igor, eu vou ser bem sincero, uma coisa bem fora do esporte, mas uma coisa que me ensinou muito, e eu falo isso para os meus atletas, eles que estão ouvindo estão careca de saber. A minha formação é assim, eu sou filho de militar, meu pai era militar, né? E desde muito novo eu fui escoteiro. Então o padrão de organização, de conduta, de fazer o certo, de tentar ser um líder, isso já vem desde pequenininho. Eu entrei com 11 anos, eu fui até os 20, assim. E eu gostava disso, entendeu? Então, para mim, esse negócio de tentar conduzir da melhor maneira, né? Eu falo muito para eles que, assim, nós técnicos, isso a gente não sabe. Para quem não sabe, peraí, só fazer um adendo aqui. Para quem está assistindo a nossa live, conhece um nadador muito famoso chamado Henrique Figueirinha, que hoje está nas cabeças da maratona aí, dos 1.500, que treina com o Fred. Mas para quem não sabe, o Figueirinha foi aluno do coach Igor aí. O Sim, vai Igor estar tem comigo uma. semana que vem, hein? Então, o Igor tem uma culpa muito grande na história do Figueirinha. Eu conheci o Figueirinha na Dona Liga, cara. Ele veio para mim pelo Barcelos, né? Mas para quem não sabe, então, aí voltando ao assunto, eu costumo muito dizer para eles, cara, a gente não sabe se a gente vai ter um atleta olímpico na mão, mas eu acho que é nossa obrigação formar o cidadão, que ele seja um cidadão de bem, que seja um cidadão correto, não direcionar pensamentos, que eu acho que o pensamento é de cada um, mas a conduta, ela tem que ser séria sempre. Então eu acho que quando você demonstra isso para o seu atleta, ele te segue como um espelho, né? Então assim, eu obviamente, eu tento fazer o máximo para que meus atletas sejam campeões. Mas se eles não forem agora nesse momento, lá na frente, com certeza, se eles forem bons chefes de família, pessoas honestas, ou que possam retransmitir o nosso conhecimento, eu acho que aí a gente fez um papel bem importante, Igor. Isso aí é o fundamental. Não é criar um atleta para ser campeão olímpico, é ser um ser humano melhor. Eu acho que partindo É, daí, a gente vai fazer com que a nossa equipe prospere, né? sim. Deixa eu só fazer uma adenda aqui. Entrou aqui o nosso coach Marcos Apolinário, aqui o Marcão lá do Aça Marcão! Suzano, o Veião. Veião, um forte abraço, cara. Saiba que você é culpado, acho que por mim e pelo Igor tá nessa área aqui também. Entende tudo, manja tudo de biomecânica aí. E vira e mexe, eu vou chorar na orelha dele lá, Marcão, eu preciso de ajuda, ia ser assado. E eu nunca ouvi um não desse cara, mas esse cara é fera, é exemplo Não, pra ele é muita gente aí. fantástico. Vejo os atletas dele ali, cara, nadam demais. Meu, excelente pessoa, excelente pessoa. Quero ser igual o Marcão quando eu crescer, meu. Rodrigo, fala agora, vamos entrar no nosso assunto mesmo, que agora é falar sobre Bora, competições, né? Acho que o bora, pessoal bora. entrou aí, vai me xingar se eu protelar mais. Vamos Cara, eu lá. queria que você falasse quais são as competições que você participa, Tá. assim, que vem na cabeça, assim, que é o seu dia a Não, dia tá, hoje em vamos dia. lá. Bom, a gente utiliza a Liga Aquática do Alto Tietê, né, daqui da região de Mogi, Suzano, né, cujo vocês também participam aí de São Que Paulo. foi onde eu conheci você, né? Exatamente, cara, exatamente.
Então, a Liga Aquática do Alto Tietê, nós temos a FAP, os torneios regionais, né? Então, torneios regionais, paulista, o Vinculados, e desde o ano passado nós temos também um torneio que a gente teve a oportunidade de nadar no Peru. Hoje a gente já teve um segundo convite aí, mas a gente está estudando com essa pandemia aí, né? A gente não sabe como é que vai fazer, mas enfim. E fora isso, a gente tem os Jogos Pan-Americanos de Nikkei, né? Que é o CONFRA, né? Que é o CONFRA, que é uma competição que apareceu para mim em 2016. Da seleção brasileira nesse Sim, caso, né? sim. Desde 2016 eu faço parte da comissão técnica permanente, né? Então, desde 2016 eu recebi o convite e ali a gente foi desenvolvendo um trabalho aí. 2020 a gente conseguiu ser tricampeão seguido aí. E desde que você assumiu, o Brasil ganhou. O Brasil todos, não perdeu né? mais. O Brasil não perdeu mais. Ele via de um jejum contra o Peru desde 2016, 12, desde 2008. Cara, vamos falar um Não pouquinho ganhava. dessa competição que acho que Vamos, bora lá. Pouca gente conhece, que é o Jogos Quase ninguém conhece. Nikkei, né? E acho que é um jeito de você divulgar um pouquinho e falar o que essa competição tem de importante. Joia, vamos lá. Bom, o CONFRA, né, o Pan-Americano Nikkei, que é mais conhecido como Confraternidade Esportiva Nikkei, é como se fosse uma mini Olimpíada, que normalmente ela acontece de 2 em 2 anos, dentro dos países da América, né? Então, a quantidade de descendentes de japoneses aqui na América do Sul, na América Latina em geral, ela é muito grande, né? Porque os primeiros japoneses vieram fugindo da guerra. Então, alguns vieram pelo Pacífico, outros pelo Atlântico, né? Mas alguns desembarcaram no Brasil, mas a gente, até eu mesmo me surpreendi, a colônia japonesa no Peru, ou no Chile, na Argentina é muito grande, é muito viva. É tão viva quanto a colônia brasileira, né? A colônia japonesa aqui no Brasil. Então, eles viram, acho que na década de 50, lá eles viram a necessidade de tentar unificar, de fazer alguma coisa. No começo era muito parecido com aqueles judokais. Aqui na região de Mogi ainda existe muito, né? Aquelas competiçõezinhas e tal. Mas hoje, assim, o nível da competição, a organização da competição, ela não deve nada a um grande evento esportivo, tá? Então, assim, igual esse ano eu falo muito pelo Brasil porque eu ajudei muito diretamente na confecção dela, a parte da natação. A arbitragem foi feita pela FAP, né, então pela Federação Aquática Paulista, para a gente ter os resultados fidedignos aí. Mas você olha toda a logística que envolve alojamento, alimentação, transporte. A gente estava falando de quase 2.500 atletas reunidos num lugar só. É muita gente, né? É muita gente. Então, assim, a festa em si para o evento é uma coisa muito marcante, né? Então, para nós, como brasileiros que acabamos fazendo o evento, eu acho que, na minha opinião, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas para mim, até hoje, foi o melhor evento, assim, de grandeza, de organização. Foi muito bem organizado mesmo. A gente não deveu nada para as outras localidades que a gente participou aí. E agora é preparar porque 2022 é Argentina. Nossos irmãos argentinos, né? Então, mas estamos aí. A gente fala irmãos argentinos, dá uma risadinha, mas graças a Deus a gente tem uma amizade muito legal com eles aí. E assim, nosso meio aqui tem bastante competitividade, mas tem muita união, né? Tem. Isso que é muito legal, cara. Acho que esse entrosamento com outros países também faz crescer muito. O próprio Paulista, você vê gente da FAMBA, né? Se eu não me engano. FAMBA é como se fosse uma associação das equipes de Buenos Aires. Então eles se juntam, vestem uma camisa só e vêm. Então, assim, no entanto, tem meninos da FAMBA que nadam CONFRA, que são descendentes de japoneses, que vieram já, muitos do Peru, do Chile, já nadaram Chico Piscina. Então, assim, até 2012, não era muito organizado, pelo menos o time da natação. Era mais ou menos assim, você sabe nadar, quer ir nadar, vamos lá nadar. Então, em 2014, 2015, quando eles vieram com essa proposta para mim, falaram, olha, a gente quer montar alguma coisa séria. Falei, então tá bom. Então, vocês vão me falar até onde eu posso ir, só que quem monta o time sou eu. Ok? Ok. Então, obviamente, assim, eu conto hoje muito com a ajuda
de muitos técnicos, graças a Deus eu tenho muita amizade, até com você, o Neno do SESI, enfim, pessoal do Corinthians, pessoal do Pinheiros, né? Então a gente sempre rola uma ideia ou outra. Claudinho de São José, Claudinho é fenomenal também. E Kojima podia me liberar uns atletas lá da Unisanta, né, Kojima? Coach Kojima aí, mas Kojima fica segurando os atletas japa dele lá. Mas enfim, a gente começou a definir assim, que se a gente queria fazer alguma coisa séria, a gente precisava ter atletas que levam as coisas a sério, né? Então a gente optou por atletas, não que sejam exclusivos de São Paulo, mas atletas que nadem paulistas, nadem brasileiros, nadem vinculados, que nadem FAP, para que a gente possa ter pelo menos um padrão mínimo de excelência nesse evento. É um evento pesado, porque em 4 períodos o cara chega a nadar 8, 9 provas, né? Porque assim, são 4 revezamentos e 5 provas individuais. Né? Como Então, se fosse um assim, atleta de brasileiro que nade todos os dias, né? exatamente, São exatamente. quantos Então, dias de assim, competição? a natação em si são sempre 2 dias, são sempre 3 períodos. Né? Então começa um dia à tarde, depois mais um dia inteiro. E o Né? evento total? O evento total dura uma semana. É um evento grande, né? É um evento grande, é um evento grande. O legal disso é depois o pré e o pós também, né? Porque você acaba fazendo amizade, igual que eu mencionei no começo. O torneio no Peru, que nós estivemos no Peru, ele veio mediante a uma participação minha no Confra, que você conhece o técnico de lá, e o cara é técnico de um clube, de um clube japonês lá. O cara falou, pô, a gente organiza uma competição assim, assim, assado, que ela abre o calendário peruano de competição, você não quer vir? Falei, pô, vamos nos organizar. Isso foi em 2018, vamos nos organizar. Mas para 2018 ainda estava pesado. Falei, não, eu vou em 2019. Então a gente se organizou. Basicamente foi só a minha equipe e mais alguns atletas de fora que já haviam nadado Confra comigo. E aí eu convidei. E também lá foi um evento de 6 dias, porque eles seguem alguns critérios que depois a gente vai acabar conversando, mas eles seguem uns critérios diferentes de competição que eu acho legal, que não fica tão cansativo. Ah, bacana. E tem alguma competição aqui em São Paulo que você acha que é parecida com essa? Do Confra ou do Do, Peru? não, do Confra. Não, que eu Seria, por conheço não, exemplo, cara. Chico Piscina. Assim, falando só parte aquática, né? Sem ser o Não, evento total, cara. assim. Ah, pode até ser o Chico Piscina, antigamente nos moldes, né, que eles traziam competições, ou traziam seleções de outros lugares, né? Mas eu acho que o nível ainda do Chico Piscina é muito, muito mais forte, né? Porque ali a gente está contando, por exemplo, com a nata da seleção paulista, da Carioca, e aí a gente tinha alguns nadadores australianos, sul-africanos e tal. Mas é muito parecido nesses moldes. É muito parecido nesses moldes mesmo. Para quem não conhece, né, o Chico Piscina é uma competição de regiões, né? Aqui em São E isso Paulo, é o brasileiro interfederativo, que a gente chama, né? Cada que estado eu monta a não sua tive a seleção. oportunidade de participar ainda. Você foi pela oitava região, né? Não, esse não, eu fui pelo Quimolo. O Quimolo é o Ah, o Paulista Quimolo. Inter-Regiões, forma-se a seleção. Isso, ano passado a gente foi pela oitava região, porque Mogi faz parte da oitava região aí, né? Então a gente foi ajudar a nossa oitava região aí, Isso, no que a gente eu podia. pensei no Quimolo, falei no Chico Piscina. Ó, Você tá tinha vendo? comentado, tá vendo quanta competição tem e a gente acaba É verdade mudando mesmo, é muito, verdade. né? Verdade. Eu... E você hoje tem algum atleta que participa de brasileiros, paulista? Como que tá a sua equipe aí, cara? Tá. Bom, vamos lá. A minha equipe sempre foi uma equipe com números muito mais vinculados, tá? Hoje eu tenho federados aqui, deixa eu ver se eu não erro a conta, 3, 4, são acho que 5 ou 6. Basicamente são quase todos petis e uma infantil, que é a Sofia. Ah, a Sofia a gente já tinha esse cronograma, né? Na verdade a Sofia a gente acabou federando ela porque hoje a Sofia ela não mora no Brasil. A Sofia no final do ano ela foi embora para a Alemanha por causa de uma transferência do pai, né? E lá assim, quando a mãe veio conversar comigo, falou: Anderson, a gente tem um problema. Eu falei: qual o problema? Ela falou assim:
meu marido sofreu uma transferência e nós vamos morar na Alemanha. Falei, pô. E era uma atleta assim, ficou um ano comigo e voando mesmo, de resultados. No entanto, na Copa São Paulo, fez barba, cabelo e bigode, né? Então, um ano treinando assim. Na hora, eu não pensei muito na tristeza de perder a atleta. Na hora eu pensei, pô, não, ela não pode parar. Aí eu acionei alguns contatos, eu tenho, acho que a Keila deve estar aí ainda também na live. A Keila é uma ex-atleta minha que hoje mora na Alemanha. Falei, Keila, eu preciso da sua ajuda, assim, assim, assado. Minha atleta vai morar em tal cidade, vê o que você consegue arrumar para mim. E aí ela foi, livre espontânea pressão minha, né? Foi lá pesquisar sobre os lugares que tinha e tal, e me deu várias opções. Dentre as opções, ela acabou indo fazer um teste, logo indo para a Alemanha, fazendo um teste em uma das opções, que é na cidade que ela tá, e aí mandaram ela para a base, né? Aí ela fez o treino da base, nadou alguns metros, a técnica olhou para ela e falou assim, sai, volta depois com a equipe principal, porque com a técnica... Então, quer dizer, a gente ajudou ela. Então, hoje ela tem uma dupla federação, né? Ela está federada pelo clube dela na Alemanha, mas pensando também no potencial que ela tem de seleção brasileira, a gente acabou federando ela aqui, então ela está federada. E porque se ela conquistar o índice lá de brasileiro, ela pode vir, que essa é a nossa intenção, né? Pelo menos isso era antes da pandemia. Se ela conquistasse os índices, ela poderia voltar na época de férias dela para poder nadar os paulistas e os brasileiros. Porque Né? o cronograma de provas lá são diferentes daqui, né? Também. Sim, mas na verdade a minha intenção é que ela obtivesse os índices lá. Né? Então eu pesquisei muito com o Betão, né, da FAP, como que eu poderia fazer isso, eu transferi os tempos dele. Ele me deu toda a cartilha e falou assim, é assim que você tem que fazer e manda bala lá. Se ela pegar o índice lá, o índice for oficial lá, eu vou aceitar aqui e automaticamente você autoriza ela a nadar o brasileiro. Então tem todas umas regrinhas, a competição tem que ser homologada. Eu acredito que seja muito competições igual a nós. Por exemplo, a liga aquática que a gente usa para fazer teste, ela não é homologada, mas a gente nada porque é legal, que a competiçãozinha é boa, e outra para fazer teste é ótimo, mas ela não é homologada. O torneio regional é homologado. Lá eu acredito que deve ser as mesmas coisas, né? Deve ter alguns torneios preparatórios que não são oficiais, né? E essa diferença entre competições, até que é o nosso tema, é falar das competições que são oficiais e não oficiais, que acabam... Sim. Acho que essas competições que não são oficiais, são mais importantes do que às vezes um paulista e um brasileiro, porque é onde a gente descobre um atleta, é onde a gente vê o potencial, né? Exatamente. A gente fala muito da Liga Aquática porque eu acho que é a nossa realidade também, né, Sim. cara? Para mim, até 2006 eu entrei na equipe, 2007, até 2008 a Liga Aquática para mim era basicamente a única competição que eu nadava, era 4 etapas por ano. E aí, assim, eu tinha meninos muito, muito bons que só treinavam numa piscina de 17 metros para 4 etapas. Eu tinha menino infantil 2 aí, nadando na faixa de 25, de 50 livre. O moleque tinha 57 de 100 livre, sendo infantil 1. Então era muito forte. Só que pra mim, ele era forte porque ele ganhava a Liga Aquática. Mas eu não sabia que esse tempo poderia botar ele, por exemplo, num paulista e num brasileiro. Eu não tinha essa noção. E isso aí, foi quando, Dê? Tem ideia? 2007, 2008, mais ou menos. E aí, num torneio que eu participei do Nippon Country Club, que a gente ia muito nesses torneizinhos pequenininhos, eu acabei conhecendo, olha a Erika entrou aí, ó, a Erika Fuji. Beijo, Erika! E numa competição do Nippon, eu acabei conhecendo o pessoal das Tartarugas Velozes, né, o Barcelos lá, né? E ele era federado. Ele falou, cara, por que você não federa comigo? Você tem uma criançada forte, pô, não sei o quê. E aí começou a minha história dentro da FAP. Durante muito tempo eu nadei como Aquasport Tartarugas Velozes, que era a equipe dele na federação, né? Que era uma equipe que eu conheci, acho que o Fábio no Open do Isama até, que eles participavam. Foi uma das minhas primeiras competições, assim, que comecei a levar o pessoal. Tinha os Tartarugas Velozes, fora a equipe das travessias, né? Que o pessoal participava muito. O pessoal de maratona deles é muito forte, né? Então, hoje, mais uma competição aí, que eu acho que se eu não falar eu vou apanhar também. Hoje, aqui em Mogi, a gente tem um pessoal do Corpo de Bombeiro, muito forte, muito forte. E eu tenho ele fala que é o tiozinho, tem
Miranda, coloca aí na mensagem aí. O Miranda acho que tem 47 anos, ele treina com a minha molecada, no mesmo horário, e ele é nadador de 5 e 10 km. Ô, Ele nada o louco. ISAMO lá. Ele nada pelo 17 GB, né? E só que ele veio pra mim, cara, com uma proposta diferente, porque o ano passado ele falou assim, cara, eu vou nadar o Mundial Polícia e Bombeiro. Falei, puta, beleza. Mas e aí, o que você quer da vida? Não, cara, eu quero ganhar. Tem 49, ó, respondeu 49. aí, ó. Ele falou, eu quero ganhar, cara. E falei, beleza, então qual é as provas que você vai nadar? Ele falou assim, em 2 ou 3 dias eu vou nadar 200, 400, 800, 1.500 e 50 livre. Falei, não tem nada, né? Não, então você vai treinar pro 1.500, cara, porque se você subir pro 1.500 é mais fácil. Graças a Deus aí a gente conseguiu bons resultados com o Mirandão aí, né? E, e o melhor, assim, foi baixando os tempos, né? O mais legal que eu acho que a democracia da equipe, nesse caso, que a gente não é vinculado a um clube, né? Que a gente é mais uma assessoria, é que o acordo era até setembro do ano passado. Ele falou assim, não, até setembro, depois quando andar o Mundial, cada um toma o seu rumo. Aí ele voltou, por causa dos meus olhos azuis, né? Aí o cara ficou, né, cara? Aí a Ah, molecada também abraçou o Mirandão. foi conquistando, né? Foi. Mas aí o Mirandão é o pai de todos. Ou o tiozão, né? Como as próprias mães falam, é o tiozão da equipe. Ah, mas é bom, né, cara, quando a gente tem uma equipe que pode agregar tanto do Master quanto a Sim, molecada mais nova, né? Acho que essa troca de sim, sim. Sim. experiência para eles é fantástica. E ele vai participar de competições que essa molecada nem pode participar, né? Sim, então agora o próximo já é o próximo Mundial Polícia e Bombeiro. Ele falou, não, agora eu vou melhorar. Porque eu sempre falei pra ele, né? Chegar no topo é fácil, né? Quero ver você se manter lá, né, cara? E manter mais velho baixando o tempo, isso é difícil, né, cara? A Não, tendência pô. é só Ah, aumentar, né? e só prova de carroceira. É prova que nós gostamos, né, Igor? 400, 800, 1.500, é só prova de carroceira. Ô, daí, me fala assim, qual competição que você mais gosta? Assim, que você fala, meu, essa aqui é o que eu Cara, queria ela assim, todo mês. cara, eu vou ser bem sincero, cara. Eu sou apaixonado pelo Vinculados, cara. É a competição mais desgastante, mais estressante da vida, cara. Porque aqui eu acabo praticamente cuidando, né, junto com os pais, de toda a logística. Então, hotel, alimentação, ônibus, inscrição, tudo é a mais desgastante para mim, por causa que envolve o maior número de atletas, né? Não, e o tempo de Mas competição também é muito, muito é grande, muito né? longo, é muito longo. Mas assim, cara, eu vou no Vinculados desde sempre. Então é uma competiçãozinha porque, puta, eu sou apaixonado pelo Vinculados, né? Eu acho que assim, que os técnicos que nunca foram com Vinculados, cara, não sabem o quanto é legal. É legal. Assim, existem outras competições, né? Igual, por exemplo, o Paulista Petis é muito legal pela festa que é feito. A mesma coisa do Sudeste, que é o brasileiro de Mirim Petis, né? Porque os Petis não tem brasileiro, então o Sudeste, para eles, é o brasileiro. O Confra, ou até mesmo a Copa Elu, que é a do Peru, é muito legal, mas eu sou apaixonado pelo Vinculados, cara. É um outro ar, entendeu? É uma outra. Ali você vê que os sonhos ali, cada moleque que põe o pé na baliza é um sonho diferente. Às vezes o moleque fica em nono, mas o moleque comemora mais do que o moleque ganhou porque ele baixou 15 segundos, entendeu? Isso no Paulista, você não vê isso acontecendo, cara. O moleque já chega, entendeu? Não, Pô, acho que a Copa São Paulo, cara, é uma competição que, assim, que pelo menos os meus atletas, cara, eles começam a chegar perto, já a motivação deles vai aumentando não. absurdamente, cara. Os meus É sejam outra mais coisa. novos, sejam mais velhos. Assim, desde há uns 2 ou 3 anos atrás, eu adquiri essa linha que eu não vinculo petis, eu federo os petis. Então, basicamente, assim, Mirim Petis meus são todos federados, né, para poderem nadar o Sudeste. Então, basicamente, do vinculados, eu só levo de infantil para cima, né? Então, assim, é uma galera mais velha, então você consegue se descontrair muito mais, mas o estresse é maior, cara. A gente foi pra Mococa 15 vezes seguidas aí, cara, eu não durmo nenhuma das vezes, né, cara? Eu vou Não, dormir a hora que a gente entra, e a hora tem, que a gente entra no ônibus. e tem menino que tá nadando na Copa São Paulo que teria tempo até para ficar nas cabeças de um brasileiro e Sim, não tão sim, federado, sim, velho. sim, Então o nível é muito sim. forte.
Então, na verdade já foi a época, porque o Vinculados ele veio para suprir o Paulista de segunda divisão, né? Sim. Sim, então, na verdade, assim, são N motivos. Às vezes são alguns atletas que foram nadadores, que por algum motivo o cara parou de nadar, então o cara quer retornar, o cara volta primeiro pro Vinculados. Ou então, às vezes, algum clube, alguma academia muito pequena, que a discrepância de valores de mensalidade são muito grandes, e a criança tem potencial incrível, mas a criança não tem o poder aquisitivo para ser federado. E aí o cara vai pro Vinculados. O Vinculados dele é o paulista dele, é o brasileiro dele. Por isso que eu falo, ali você vê o sonho da criança mesmo. Porque tem muito clube que fala, ó, se você for bem do Vinculados, você vai federar. A gente vai fazer uma força e vai te federar. Então, às vezes, o moleque vai dar mais o sangue ali no Vinculados do que numa outra competição aí qualquer. E também, às vezes, a chance dele sair de uma equipe pequena para ir para uma equipe grande, né? Sim, 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 sim. Muitas das vezes sim. Se bem que assim, pelo menos assim, eu vejo isso nos os clubes de São Paulo, os grandes clubes, né, de mais tradição, né, Corinthians, Palmeiras, enfim, eles não têm muito essa, essa mecânica de ir para os vinculados, né? E eu conversando com outros técnicos, cara, eu já falei muito, os técnicos desses clubes que têm potencial de agregar novos atletas perde muito não observando vinculados. Tem muita mão de obra boa no vinculados. Eu digo isso como atleta, isso eu digo como técnico. Tem muita mão de obra boa que não teve a oportunidade de estar ali, de federar. Mas o Vinculados é uma competição tão forte. Como você mesmo falou, tem muita criança que às vezes ganha o vinculado, que ele poderia estar num pódio de paulista, que ele poderia ser um campeão brasileiro, pelos tempos que eles fazem. Entendeu? E a gente já viu isso aí, porque a gente vai todo vinculado. Não foi, a gente não levantou isso do nada, né? Não, eu Então eu peguei, às falo, vezes, que foi nesse último, que foi na longa, Mirim batendo 29, se eu não me engano. é, é, É uma coisa absurda, né? Então, tipo, é você muito entendeu? baixo o tempo É, deles, né? então, mas aí você pega uma criança que às vezes é de uma academia pequena, que ele não tem o poder aquisitivo de federar, entendeu? E a academia também não tem esse poder aquisitivo de pagar, em vez de pagar, não sei valores exatos, em vez de pagar, ele pode pagar R$ 70 sendo vinculado e ele pode pagar R$ 1.000 sendo federado. Então a academia não tem esses R$ 1.000 para pagar todo mês, então vincula porque pelo menos ele está no evento grande. Então eu falo, ali é um bom lugar, por exemplo, para um clube observar atleta. Uma que ele já não tem o vínculo, né? Então o federado ele pode se transferir a hora que ele quiser. Mas eu vejo um potencial muito grande na Copa São Paulo e a cada ano que passa ela vem ficando muito forte. Fosse a época que era só você nadar mais ou menos que você ia pro pódio no Vinculados. Agora, nego tem que suar pesado lá. Não, e você pega uma competição, por exemplo, a Copa São Paulo, que tem 1.200 atletas, você vê um brasileiro júnior com quase nada, né, de atleta. Sim, Então você sim. pega essas duas competições que, não sei, os adolescentes hoje têm tantas opções que acabam largando, não acaba sendo fiel ali que vai mudar de vida, né? Sim, sim. Concordo com você, Igor. Enquanto as competições, assim, esse é meu ponto de vista, tá? Enquanto não tiver competições que sejam escolares, universitárias muito forte pelo estado e o país fazendo isso, a gente não vai ter uma natação olímpica competitiva como os Estados Unidos. Esse é meu Exatamente. ponto de vista, né? Porque hoje a criança com 15, 16, 17 anos, salvo algumas exceções, a maioria, assim, se a família não tem estrutura, o cara tem que parar de nadar. Ele vai ter que trabalhar, o cara vai ter que estudar, o cara vai ter que fazer alguma coisa, entendeu? Para gerar renda ou pelo menos para diminuir os gastos da família. E a gente Porque sabe que natação é um esporte elitizado. Natação é um esporte que ainda não dá para, né, que não anda com as próprias pernas, né? Ontem mesmo, escutando uma pesquisa, no mundo, a natação ela não está nem entre os 15 esportes mais assistidos no mundo. Né? Então, assim, a gente tem o futebol como o primeiro, que é uma monocultura mundial. Mas, por incrível que pareça, o segundo esporte mais assistido, números de fãs declarados, é o cricket, cara. Que pra gente aqui nada mais é do que aquela bola na lata que a gente jogava na rua, cara. É um bagulho complexo. Mas é o segundo o esporte mais assistido no mundo, né?
Então, assim, eu acho que falta a ideia da FAP transmitir, né, a TV FAP, é uma ideia genial, que é para a gente tentar massificar. Só que hoje, nem todo mundo tem, e a gente perdeu os canais abertos, ninguém transmite natação, a não ser Jogos Pan-Americanos e Olimpíada. Quer dizer, Sim. a cada 2 anos, só que aí, assim, para quem não é conhecedor de natação, você pega o nadador Igor, que foi para o Pan-Americano, ele ganhou 8 medalhas. Pô, mérito dele. Mas o brasileiro que não conhece natação acredita piamente que ele vai chegar nas Olimpíadas e ele vai ganhar 8 medalhas. Porque se ele não ganhar, ele é incompetente. O técnico dele não presta, o clube não serve. E aí, corta-se verba. Entendeu? Então é meio. É complicado, é complicado. É uma situação super delicada nesse meio competitivo, né? Porque as Sim, pessoas querem resultados, mas tem muito trabalho para se fazer sim. até ter esse resultado. Que nem você comentou do Figueirinha. Pô, o Figueirinha, ele foi meu atleta em 2007, 2008, foi quando ele começou. Então, ou seja, ele estava com 7 anos de idade, porque ele é de 2000. Então, Uhum, 7, 8 anos de idade. Ele começou a ter resultado quanto tempo depois? 10, 12 anos. sim. Então, o quanto foi investido nesse atleta? O quantas competições ele teve que participar para Então, mas, crescer, para pegar mas aí experiência? você vem de pais que têm essa cultura de nadador. Sim, Né? Márcio e Mara, fantástico, sempre do lado ali junto. Então sempre carregaram, não, porque a natação é o caminho para alguma coisa. Mas se você pega um pai, por exemplo, que não foi nadador, que não tem intimidade com a água, ou uma mãe que não tem contato e não tem intimidade com a água, o Figueirinha não tinha chegado aos 16 anos com nadando. certeza. Tinha largado, ainda mais pela altura dele. Exatamente. Que vou Depois, contar um depois, pouco. Vou contar um pouquinho da depois eu te... história que eu não sei se você sabe, já comentei isso. É, a minha proposta, quando eu falei com a Mara, ele era um menino Hum, de 8 anos. Foi errado um pouco da minha visão, assim, especializar um menino em provas longas? Foi, mas eu falei para ele, meu, você é baixo, você também. Então, pai e mãe baixo ele não vai ser alto. Então, não dá para investir num menino de num 50 livre, por exemplo. Por mais que ele seja bom tecnicamente, ele vai perder envergadura, vai perder potência. sim, Eu falei assim, vamos tentar a prova longa. E no final deu certo. Eu pensava na época, quando eu conversei com ela, se ele for para uma final de brasileiro, ele vai ter chance, tipo, numa prova longa. Meu, o menino foi campeão sim, sul-americano. Então, assim, foi sim, muito sim, além sim. da minha expectativa. Agora, você fala assim, foi certo, foi errado? Foi um risco que a gente correu junto e, graças a Deus, deu certo. Deu Mas e certo, né? quantos alunos passou por mim para um virar agora, Sim. entendeu? Assim, eu espero que daqui uns anos tenham mais, né? Então, a gente É, está plantando. o meu raio já caiu umas 3, 4 vezes, tá caindo mais um aí também, vamos ver, eu acho que dá, fazendo uns monstrinhos aí. E assim, não é que nem falar dele. Ele, assim, só chegou que foi porque passou por mim, passou pelo Fred, passou por vários técnicos. Então, Sim. isso fez com que ele crescesse. Acho que a vontade de um Mas manteve a atleta. essência, né, Igor? Exato. Manteve a sua essência, cara, do fundo. Mandar a prova do fundo, né? Né? Então, e assim, e cabeça, né? O cara tem que estar muito Sim, focado, né? sim, A sim, gente sim, sim. vê assim, né, dos atletas que têm potencial, mas não tem foco, não quer treinar. Então, isso é muito complicado. Eu vou te contar uma passagem do Figueirinha, cara. Até a Meire tá aí, acho que a Juju e a Beta também, cara. Acho que em 2016 a gente foi nadar o brasileiro de maratonas, a última etapa na Bahia. Então, naquela época, todos nós éramos vinculados ao Espéria, né? Tanto o meu, o Figueirinha também. E nós ficamos todos na mesma pousada que era do lado da base naval lá. Você via a dedicação dele, a disciplina que ele comprou totalmente a ideia do Fred. Então, no entanto, assim, nós fazíamos reconhecimento, soltura, alguns tiros e tudo mais, mas às vezes, cara, entre um dia e outro de competição, cara, o Fred botava o Figueirinha para dar 6, 7 tiros de 1.000 em linha reta. Cara, e a gente não entendia. Só que assim, ele comprou a ideia. No entanto, as estratégias na prova de 10 km que a gente viu
eu ouvi o Fred passando a estratégia do Henrique, cara, é surreal. Se você olhar, você fala, não, isso não existe. E, no entanto, ele liderou 6 km e 800 da prova de 10 mil. Nadando na frente de Vilarinho, nadando na frente de Alan do Carmo. No entanto, assim, ele chegou acho que em quarto, perdendo pro Alan do Carmo, Vilarinho e Colonese. Só que ele foi pro exame antidoping. E não era, normalmente quarto não vai pro exame antidoping. Ele foi pro exame antidoping porque ninguém entendeu como é que ele conseguiu liderar na frente desses 3 atletas durante 6 km e 800. Só que ele tinha os 10 km na cabeça. Ele tinha a prova na cabeça, ele sabia como... O Fred já tinha cantado a bola para ele. Falou assim, você vai travar perto dos 7 km. Na frente dos 7 km você vai ter que se segurar no bolo. Só que se você não passar esses 7 km na frente, você não vai conseguir terminar a prova junto deles. Entendeu? Então, só que assim, ele sintetizou a prova de uma maneira, cara, que quem tava lá vendo, porra, foi fantástico, foi fantástico. Você entendeu? Não, Foi uma coisa surreal. Você pega todos esses atletas que são mais velhos, ele era um menino ainda, né? Na época, já tem que Não, ele era juvenil anos. 2. Ele era juvenil 2. Então. Entendeu? Como é que um juvenil 2 vai liderar 7 décimos da prova na frente de Alan do Carmo, Vilarinho e os demais? Cara, foi surreal. Foi bonito de ver, porque a gente vendo, né? Meu, você fala, cara... Né? E era muito engraçado, porque assim, os caras fazendo aquelas preparações, porque tem que fazer alimentação, né? Cada 2,5, e ele só no Guaraviton, velho. O negócio dele era Guaraviton. Por quê? Porque ele se adaptou assim, cara. Você entendeu? É tudo uma estratégia, né? Sim. Então acho que o pessoal que inventa muita coisa no dia da prova só tende a dar errado, né? Sim. Mas é show de bola. E ô Dê, me fala alguma coisa assim. Tem alguma coisa em alguma competição que você fala, meu, isso aqui é uma sacada legal, é diferente? Tem alguma coisa assim que você poderia falar para quem organiza até? Você fala assim, meu, isso aqui é fantástico, assim. Cara, então, a competição da Elu, cara, eu achei a organização dela fantástica, porque ela não é uma competição pesada. Na verdade, assim, é uma competição que só tem um período por dia, só que eles separam. Então a competição mesmo ela dura 4 dias. Só que eles fazem um dia Mirim Petis, no outro dia infantil pra cima. Mirim Petis, infantil pra cima. Então a competição não fica pesado. Cada atleta vai lá, nada no máximo 2, 3 provinhas e rua. Entendeu? Então a competição é uma competição que começa às 4 da tarde, ela termina no máximo 7, 7h30. Assim, eu falo E que a quando gente que é ela muito. começa? Que horas que ela começa? Oi? Que horas que ela 4 horas da começa? tarde. 4 horas da tarde. Porque como é feita em fevereiro, ela tá um puta do solzão, né? Lima é calorzaço, é verão também, né? Então é uma competição que começa à tarde, o solzão tá estalando, 4 horas, e vai até às 7 com o sol se pondo. Mas é uma competição bem organizada, mas eu falo assim, com relação à arbitragem, a gente é muito mal acostumado com a FAP, né? Porque Sim. a FAP é uma organização ímpar. Então a gente passa muito nervoso quando a gente vai para Sudeste, que a gente pega a arbitragem de Minas, do Espírito Santo, que não é igual da FAP, né? Então a gente acaba reclamando um pouco. Mas assim, se fosse uma competição organizada, por exemplo, pela FAP, que a FAP faz já, né, tira de letra, cara, era uma competição para no máximo 2h30, cara. É muito rápido. É dinâmica. Mas e eles não deixam de fazer a premiação parando a competição. Não tem aquela de solta a prova e faz Não, eles fazem a premiação com a competição parada, para que todos vejam, para que todos possam, né, aplaudir os campeões. E é uma competiçãozinha que dura 4 horas. Então, assim, 3 horas e um pouquinho. Começa às 4 e termina às 7, 7h30 no máximo. É uma competiçãozinha muito legal. E até se organizar aí, cara, se você tiver uma oportunidade para a gente poder ir mesmo, que é uma competição muito legal, porque assim, é um intercâmbio cultural, né, linguístico, conhecer novo. Tem muito técnico brasileiro trabalhando no Peru, que vieram conversar comigo, né, então assim, é uma cultura de natação um pouquinho diferente, mas eu vejo que eles são muito unidos lá, né, então como eles já não têm muita quantidade, eles pecam muito pela qualidade, é bem legal, é bem legal.
Não, e a Adriana tá vendo aí a live, já tá anotado ali, ó, porque por mim ela sabe que eu vou fácil. Agora é A só Adriana do departamento? a chefe autorizar ali e a gente vai embora. Tem Chefe tempo ruim, Adriana, não. vamos nos organizar aí, porque a Copa Elu é um. E outra, cara, como eu falei pra você, é um choque de cultura, né? Porque o brasileiro, eu falo muito isso até antes de começar essas competições. Você acha que tudo é feio, tudo é sujo, tudo. Meu, Lima é um choque cultural gigantesco, cara. Eu falo, até pra competição e não competição, é um país que vale muito a pena você ir conhecer, porque é fantástico. A Elu, então, ela fica. Pensa num clube. Você conhece o Nippon, né? Pensa no Nippon se ele ficasse no meio de São Paulo, cara. No coração de São Paulo. É a Elu lá em Lima. Ela fica no meio, no centro de Lima. Você consegue fazer tudo a pé. Um negócio fantástico. É É fantástico. tipo como se fosse o Minas Tênis Clube ali. Isso, exato, Pega ali exato. É como se fosse o Minas. a É região um ali, clube né? grande no meio de BH. Isso é exatamente, exatamente. É um Eu, parâmetro eu bom acho. para pessoal entender, né? Então, esse lance de fazer picado, eu acho muito legal, que a gente acaba não conseguindo fazer. A Liga Aquática faz uma coisa parecida, né? Que corta no período, né? Mas também a competição proporcionalmente é bem menor. Uh, o que eu acho bacana é tentar massificar a natação, como a FAP vem fazendo com a TV FAP, de transmissão de paulistas, de vinculados, e deixar ela mais bonita, mais visível, né? Fazer com que a criança veja lá, né? Igual eu tive a oportunidade no Kimono do ano passado, eu tentei transmitir o máximo que eu consegui da abertura do Kimono. Depois muita gente veio falar, puta, que competição bacana, cara, que competição bonita. Então, a minha intenção era justamente isso, fazer com que as pessoas vissem e falassem, não, eu quero estar lá o ano que vem. Só que para estar lá, você precisa treinar, 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 para que você consiga entrar na seletiva, que aí você... É uma sucessão de coisas, né? Mas Sim. eu fiz isso. Ó, o Rodrigão do Juventus aí, meu parceiraço, coach Rodrigo, aí passa muito perrengue comigo no Sudeste. Aí. Pergunto muita coisa para ele. Rodrigão, um abraço, querido. E tem alguma coisa assim que você não gosta em competição? Você acha assim, puta, é um grande Cara, defeito nas competições aqui, assim. No meu eu caso é acho que acordar hoje. cedo, né, cara? Que eu odeio acordar cedo nas competições. Não, eu não tenho esse problema, não, mas eu acho que são os longos períodos, né? Eu não sei o que as federações, o que as organizações podem fazer para resolver esse problema. Se joga-se, mas o período vai ficar mais longo ainda. Mas eu acho que as competições são muito longas, né? Então acabam muito maçantes. Eu acho que é por isso também que às vezes o pai acaba não querendo ir, porque às vezes o filho vai nadar, o filho vai nadar só no final do dia, bom, mas por que o cara tem que estar lá às 7 horas da manhã, entendeu? Então eu acho que a competição é um pouco maçante. Pra gente que está trabalhando, não. Mas ela é cansativa. É porque você Né? Ela pensa é que um pai cansativa. vai ficar lá 12 horas na beira da piscina para ver o menino Não nadar vai, não 4 vai. minutos. Então, não vai. Não, se for Juntando 50 todas as livre, provas, né? se for 50 livre, na melhor das hipóteses ali, 30, 40 segundos, entendeu? É. Mas igual, por exemplo, assim, eu vejo isso muito no Vinculados, né? Que a gente chega lá bem de manhãzinho, vai embora à noite. Eu vejo o Sudeste, Rodrigão aí, pega o Sudeste de Vitória aí comigo aí, que pô, até o ano passado deu um problema, cara. Pô, meu atleta chegou para aquecer 2 horas da tarde para nadar os 800, quase 9 horas da noite, velho. Nossa, Você entendeu? Não, é pesado, né? complicado. É complicado. E, enfim, eu acho que a gente tem que pensar, mas acho que nós, como os técnicos, a gente também tem que tentar ajudar a dissolver isso. Eu acho que é o tempo, né? Que ele fica muito maçante essa competição, né? Mas se a gente conseguisse comprimir esse tempo, eu acho que seria melhor. Igual essa alternativa que o pessoal do Peru faz, eu acho muito legal. Né? Então já divide Mirim Petis e o restante, né? Então uma competição que segue, por exemplo, o circuito Mirim corre muito rápido, porque é só Mirim, né? Então começa lá 9 horas, quando é no máximo 11h30, acabou e tchau, entendeu? Então é muito rápido. A Liga Aquática, eu acho que ela é rápida, muito A Liga bacana. Kart é muito rápido e ele tem um formato bacana, né? Nada-se duas Sim, provas, tem sim, premiação, eu sim, acho que sim, isso é sim. importante. E eu queria até Coach Alan de saber Votuporanga. o que você acha de que
que é mais importante ter numa competição? Você acha que é a premiação, é o formato? Da sua visão, o que você acha que é imprescindível, assim? Eu acho que a organização, cara. Se ela é bem organizada, eu acho que tudo flui. Bem a premiação, a competição em si, eu acho que vai muito da organização, Você acha que tá? isso aí Então, pode ser uma competição mal organizada, pode ser a maior queixa dos atletas? Você cara, diria sim, como porque assim? eu acho que assim, se elas se ela for bem organizada, ela acaba correndo, né? A gente fala, ela segue um fluxo natural, né? Agora, se ela já tá mal organizada, eu falo organização interna, né? Ninguém sabe a posição de ninguém, não tem um balizamento bem organizado e tal. Graças a Deus a gente não pega mais competições assim, né? Foi essa época que a gente pegava competiçõezinhas assim. Mas eu acho que essa demora, né, essa organização em si que eu acho que atrasa tudo e vai. Então eu acho que tem a pontualidade, eu acho que é primordial. Agora o resto ele vem atrás, ele vem por consequência. Né? Se você está bem organizado, ela corre com o tempo, a premiação é boa, todo mundo vai embora feliz, enfim, e vai Bem, embora. nosso tempo está quase acabando. Vê se dá para te fazer mais uma Bora lá. pergunta, que acho que é o Bora. que acho que todo mundo quer saber. Quais são os reflexos nos seus atletas depois de uma competição? Ó, o Os Trevino aqui, um grande reflexos. abraço para ele. Ô, Trevinão, grande abraço, querido. Cara manja demais, demais. Nada muito ainda, né? Nada muito ainda. Nada muito. Vamos lá, os reflexos que você fala, o que você quer dizer Assim, com isso? você vê que sem as competições eles ficam menos Sim. motivados. Sim, 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 sim. Qual Isso, na verdade, que. a gente pode aferir agora com essa quarentena, né, cara? Porque eu ainda para cutucar, eu faço reuniões semanais com os atletas, né? E eu sempre falo, né, cara? Puta, ó, se fosse o calendário normal, hoje a gente estaria indo para tal lugar. Puta Ó, maldade, hein? então, no final do mês eu ainda. Não, falei pros meninos, falei, gente, falei, olha, hoje é quinta-feira, se o calendário fosse normal, hoje a gente estaria indo pro Vinculados. Alguns botaram no Instagram, cara, ficaram na bad, puta, era pra gente estar no Vinculados, entendeu? Mas eu acho que a competição que move o atleta, entendeu? E relevante assim, obviamente que todo mundo quer fazer tempos ótimos, mas se o cara compra a sua ideia de um planejamento a médio e longo prazo, a competição é o que move ele, porque basicamente assim, o treino é a aula, a competição é a prova, entendeu? Então ele vai saber se ele vai tirar nota boa ou vai tirar nota ruim ali. Na hora que ele bater na parede e olhar o placar, entendeu? Puta, eu baixei meu tempo, olha, eu tô igual, pô, na base eu tô fazendo tempo de polido, peraí, não, eu tô evoluindo, né? Então, eu acho que as competições, assim, interferem diretamente no positivo dos atletas. Né? Com relação a resultados, assim, eu acho que faz parte, e bem ou mal, né? São reflexos. Hoje em dia a gente tem, não é, eles têm muito estresse, né? Por mais que seja molecada ainda, tem muito pressão externa também, né? De escola, eu acho que a escola é mais difícil, cursos, vida, acho que eles amadurecem mais rápido agora, né? Então a vida amorosa vem mais Com cedo, né? certeza, né? Então o sexo oposto, enfim. Então aquele lance de afirmação, hoje nessa idade eles têm, né, os mais novos têm que se afirmarem perante um grupo, né? Então eu penso assim que a competição ajuda a ser um escape. Então para eles psicologicamente eu acho que é primordial. Seja uma liga aquática, seja eu contra você, um X1 aqui no final do treino. Para eles, competição é primordial, cara. E eu boto isso durante o treino, para eles já começarem a pegar ali, né, na paulada mesmo, né? Não, e você vê diferença pós-competição de uma liga ou de um brasileiro? Se eu vejo diferença de um É. pós-competitivo, Odê, só temos cara, mais 20 segundos. Eu acho que isso aqui a gente vai ter que fazer para um outro a gente vai bate-papo. ter que deixar. Não, mas tranquilo. Mas bom, Mas de eu queria antemão, deixa. agradecer muito aí sua Eu presença, também, viu? Igão. Eu também gostaria de agradecer muito aí. Obrigado por todos aí. Meire, te adoro. A Meire que é a que cuida da gestão da galera aí. Mas, Igor, obrigado pelo convite mesmo aí.